E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos dessa nossa aula de hoje. Dá uma olhada comigo. Nesta aula nós vamos identificar os tipos de renda, compreender a renda que cada fonte irá gerar, refletir sobre como ter mais de um tipo de fonte de renda. Então esses são os objetivos dessa aula, conceito de educação financeira, beleza? Então vamos começar pensando sobre o que acontece com Ana. Para viver, é preciso gerar receita para que as contas sejam pagas. E Ana aprendeu isso desde nova. Estudante do ensino fundamental, ela ajuda seus pais com as contas da casa e também consegue atender outras demandas com o dinheiro que ganha. Quais tipos de fonte de renda você conhece? É possível ter 2 ou mais tipos de fonte de renda? Qual você acha que é a fonte de renda da personagem Ana? Vamos lá? Tipos de fonte de renda. Existem várias fontes de renda. Trabalho formal com carteira assinada, trabalho informal, aposentadoria, pensão, negócio próprio ou empreendimento, investimento em aplicações financeiras ou em imóveis. É possível ter mais de uma fonte de renda, como receber um salário e valores de aluguel, por exemplo. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos anotar essa informação no caderno e em seguida a gente já volta. Agora que você já anotou isso, vamos continuando. Então nós falamos aqui dos tipos de renda, agora a gente vai descobrir um pouquinho sobre cada uma. Dá uma olhada. No Brasil temos diferentes opções de renda. Trabalho formal, com carteira de trabalho assinada. Aquele trabalho que a pessoa vai todos os dias e no final do mês ela recebe um salário fixo, certo? Trabalho informal, por exemplo, vendedores ambulantes. Pessoas que pegam produtos em algum lugar e revendem esses produtos por aí, sem ter um ponto fixo, sem ter uma renda fixa, tá bom? Anote essas informações e a gente já volta. Agora que você já sabe a diferença entre trabalho formal e trabalho informal, vamos prosseguindo. Empreender e ter um negócio próprio. Viver de renda, recebendo juros de investimentos financeiros ou aluguel de imóveis. O que significa viver de renda? Você vai pegar um certo dinheiro, aí no caso você tem que ter o dinheiro, né? E você vai investir, ou seja, você vai deixá-lo aplicado em alguma situação. Então, quais são as possibilidades? Você pode receber juros de um investimento. Quando você deixa o dinheiro aplicado no banco em algum tipo de investimento, depois de um tempo, ele vai produzir juros.
Ou seja, um valor a mais em cima daquele dinheiro que ficou guardado, certo? Você pode ter também um imóvel que você vai alugar para alguém, ou para um comércio, ou para uma casa para uma pessoa morar, né? E assim por diante, tá? Então, quero que você anote isso no seu caderno também. E a gente já volta. Muito bem, então vamos continuando agora. No Brasil temos diferentes opções de renda. Olha lá, aposentadoria, quando recebemos o pagamento mensal do INSS. Para que isso aconteça, você tem que trabalhar um certo número de anos da sua vida, contribuindo com o INSS, contribuindo com a Previdência Social, para que ao final desse período você possa passar a receber regularmente um salário do INSS. Tá? Então não é assim, eu quero me aposentar. Não, primeiro você trabalha um certo período de tempo, né? E depois que você acumula esses anos trabalhados, você tem direito a usufruir, ou seja, a poder utilizar esse benefício da aposentadoria, certo? Tem algum parente aposentado na sua casa? Então, é assim que funciona. Ele trabalhou um tempão, né? Ele trabalhou em um certo tempo, uma certa quantidade de anos, contribuindo com o INSS, para que daí ele pudesse receber esse valor como aposentadoria, certo? Sem ter que trabalhar, tá? Pensão, por exemplo, para quem dependia financeiramente do marido ou da esposa que faleceu, certo? Então, se a mulher é casada e ela tem lá um marido, né, que recebe um dinheiro e contribui com o INSS, o que vai acontecer? De repente ele morre, né, e a esposa dependia da renda desse marido, ela tem direito a uma pensão por morte, tá? Às vezes a esposa, às vezes os filhos, isso vai dependendo de cada caso. É até uma situação interessante de você pesquisar. Os casos em que são pagos pensões por morte, por exemplo, tá? Então, é uma possibilidade de renda também. Quero que você anote isso no seu caderno e a gente já volta.
Além da aposentadoria e da pensão por morte, né, assim como existem outros tipos de pensão também, nós não podemos esquecer dos concursados que trabalham em cargo público. Quem são os concursados? São funcionários públicos. Eles fazem provas, né, eles passam por um processo seletivo e eles ocupam cargos no serviço público. Tá? Então, essa é uma possibilidade também de trabalho no Brasil. Ok? Então, aí os concursados. Tá? Pode anotar aí no cantinho. Funcionários concursados. Tá bom? E a gente vai continuando. Salário como fonte de renda. O salário é o valor que é pago pelos trabalhos prestados por alguém. Certo? E o salário mínimo é um valor que é considerado mínimo para o trabalho formal no Brasil. Então, pela lei, o trabalho formal não poderia pagar menos do que um salário mínimo. Ah, professor, mas o programa do Jovem Aprendiz, por exemplo, paga menos do que um salário mínimo. Tudo bem, ele pode até pagar menos que um salário mínimo. Só que também o trabalhador, no caso o estudante, ele não vai trabalhar uma jornada de trabalho de 8 horas, como é esperado. Né? Ele vai trabalhar menos porque ele tem que estar um período estudando. Então, por isso, faz sentido ele receber menos, certo? Então, para um trabalhador que trabalha ali uma jornada de trabalho de 8 horas diária, no caso todos os dias ali, ele tem direito a receber um salário, pelo menos um salário mínimo. Né? Então, o salário mínimo é o valor que regula os salários no Brasil. Né? Isso acontece na prática? Nem sempre. Nem sempre acontece. Tá? Mas é o esperado. Em que condições um empreendedor pode ganhar mais dinheiro que um funcionário de uma empresa? É possível que o empreendedor ganhe mais do que um funcionário de uma empresa? Sim. É possível sim. Leve em conta que o empreendedor, ele lidera a produção e a venda daquilo que ele escolheu. Né? Então é natural que ele possa, de alguma forma, ganhar mais dinheiro do que um funcionário que ganha um salário fixo, independente da produtividade. Certo? Então, está aí explicado o porquê que isso acontece. Vamos continuando? O salário mínimo no Brasil, em janeiro de 2022, era esse valor aqui, R$ 1.212. Tá? Tá aqui a referência bibliográfica para você pesquisar e se informar mais sobre o salário mínimo, até sobre o histórico do crescimento. Né? Hoje nós estamos em 1.212, né? Mas nem sempre foi esse valor. Ok? Agora nós vamos responder. Olha essa frase aqui. Algumas pessoas buscam por um emprego que lhes garanta um salário fixo. Isto é, serem remuneradas pelas horas trabalhadas, pois precisam da segurança de saber que receberão uma exata quantia de dinheiro todo mês, sempre na mesma data. Então ele precisa dessa garantia. Tá? Quero que você diga para mim, escreve aí no seu caderno, o que essa afirmação significa. De acordo com tudo que nós conversamos. E eu já volto.
Então o exercício pedia para você explicar por que algumas pessoas preferem ou precisam ter essa segurança do salário fixo todo mês. Né? De serem funcionários e receber esse salário fixo todo mês. Essa resposta não é uma resposta muito difícil. Vamos discutir ela ali um pouquinho. Ó. Quando a pessoa possui um trabalho com salário fixo, existe a certeza do salário no fim do mês, ou na data em que o empregador paga. Um empreendedor pode faturar muito mais, mas o faturamento é variável, o que gera insegurança. Uma coisa que você deve levar em conta é o seguinte: o empreendedor ele precisa de um tempo de negócio para conseguir tirar lucro daquele dinheiro que ele investiu. Tá? Então isso gera uma certa insegurança. Certo? Por isso que muitas pessoas optam pela questão do trabalho formal, né, pela questão do contrato com carteira assinada. Por quê? Porque ganhando bem ou ganhando mais ou menos, a pessoa tem uma garantia de que aquele valor vai ser depositado todo mês, né, enquanto ele estiver trabalhando ali. Né? Então existe uma segurança. Quais casos em que a pessoa tem que ter uma segurança? Quando ela tem dependentes, por exemplo. Né? Quando ela tem dependentes, ela precisa ter essa segurança de que o dinheiro vai estar ali no final do mês, que ele vai ter essa disponibilidade. Né? Quando a pessoa tem um dinheiro guardado, ou quando a pessoa tem a possibilidade de investir, porque ela depende de uma outra pessoa que trabalha, aí é mais simples de você poder abrir um negócio, de você tentar um empreendimento, porque daí você não tem que depender necessariamente daquele valor que vai ser produzido do teu empreendimento. Né? Mas, se você tem pessoas que dependem de você, às vezes vai ser necessário você ter a segurança desse dinheiro entrando todo mês. Por isso a necessidade de você ter um emprego que garanta um salário fixo. Certo? Então, tá aí a nossa discussão. Ok? Dito isso, vamos em frente. Cada trabalho gera uma renda. Basta saber se você está satisfeito com isso ou identificar maneiras melhores para aumentar seus ganhos. Ao trabalhar como funcionário, muitas vezes você estará limitado a receber um salário fixo todo mês. Entretanto, se decidir empreender, abrindo seu próprio negócio, você pode aumentar seus lucros conforme o trabalho que desenvolve. Uma coisa importante, você pode aumentar os seus lucros, como você pode também arranjar um prejuízo. O empreendimento não é garantia de que você vai faturar mais do que um funcionário assalariado ou que você vai ganhar uma grande quantidade de dinheiro. Pode acontecer? Pode. Mas você também pode entrar numa furada, você pode ter um prejuízo, você pode perder o negócio, ou porque não era o investimento correto, ou porque você não gerenciou de forma adequada, ou por N fatores, certo? Então, empreender não é garantia de sucesso, certo? Assim como trabalho assalariado não é garantia de que você vai ganhar pouco, mas as duas coisas podem acontecer ou não, tá bom? Então é importante você pensar sobre isso. Você conhece alguém que tenha mais que uma fonte de renda? Que tenha um trabalho e ganhe um aluguel, ou que tenha 2 trabalhos diferentes, né? Ou que, de repente, sei lá, são motoristas de aplicativo, além do trabalho que desenvolvem, né? Ou que fazem o que eles chamam de bicos, né? São pequenos trabalhos e ganham um dinheirinho além do trabalho que eles têm. Conhece alguém assim? Como que isso funciona? Fica aí como uma curiosidade para você pesquisar, para você conversar, para você trocar uma ideia, para você pensar sobre o assunto. Diante de tudo que nós conversamos, o que você quer fazer? Você quer ser um empreendedor? Você quer ter um trabalho fixo? Você quer estudar para seguir uma carreira? O que você quer fazer? É importante você já começar a pensar nisso, porque o futuro é logo ali. É importante você ter noção do que você quer saber. Ir atrás daquilo que te interessa, ir atrás daquilo que vai possibilitar você realizar o seu sonho. Beleza? Aqui estão as nossas referências, certo? Onde você pode ler mais informações a respeito daquilo que te interessou mais da aula de hoje, certo? É importante a gente recapitular o seguinte: você pode ter um trabalho formal, você pode ter um trabalho informal, onde não necessariamente você vai ter registro em carteira, né? E possivelmente você não tenha os mesmos direitos que um trabalhador assalariado, um trabalhador formal tem. Isso é muito importante, tá? Você também pode empreender, né? É uma possibilidade de ganhar bastante dinheiro? É. Significa que você vai ganhar bastante dinheiro empreendendo? Não necessariamente.
Aqui você tem que ter muita cautela, tem que tomar muito cuidado e saber que o faturamento de um empreendedor, ele é variável. Você pode faturar muito, como você pode faturar pouco, você pode ter muito lucro, como você pode entrar num grande prejuízo, certo? Então, são coisas aí para você ler sobre o assunto, você se aprofundar, você conversar com os adultos à sua volta e você ir formulando na sua cabeça o que você quer para a sua vida, tá? Você está no 8º ano, é importante você já começar a olhar lá para frente, porque como eu disse agorinha, o futuro é logo ali, tá? Então é importante que você pense bastante sobre o assunto. Beleza? Dito isso, espero que você se informe, que você pesquise bastante. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá!